Olá pessoal, sou o psicólogo Felipe Galan e para você que está acompanhando o caso da morte do Henry de 4 anos e esperando que a justiça seja feita, neste vídeo mostrarei que o problema é ainda pior do que você imagina. E mais, explicarei as duas maiores perguntas que surgiram na internet e na televisão. A primeira pergunta, sobre o porquê o padrasto e a mãe seriam tão cruéis assim com o Henry, caso, é claro, seja confirmado mesmo o crime de homicídio pelo casal. E a segunda pergunta, caso seja mesmo o padrasto criminoso, o porquê a mãe estaria encobertando-o e ainda mais, saindo até de mãos dadas com ele fora da delegacia. Então fica até o final desse vídeo que eu garanto para você que responderei todas essas perguntas, ok? Olá pessoal, meu nome é Felipe Galan, sou psicólogo clínico, investigador profissional e me especializando em neuropsicologia. E neste vídeo explicarei todos os pontos que acabei de destacar logo atrás para você. Mas antes, deixe o seu like aqui embaixo no joinha, que isso fará com que o vídeo chegue para mais pessoas. E se inscreva nesse canal, ok? Clicando no botão aqui abaixo. Assim você não perderá outros vídeos que trarei aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que este vídeo é baseado em evidências científicas e um vídeo meramente educativo. Em hipótese alguma, eu posso dar ou fazer um diagnóstico online, ainda mais de um caso como esse. Após ter lido todos os comentários do meu vídeo anterior, que é esse aqui, percebi o quanto todos estão apreensivos, com ódio da situação da morte do Henry, esperando que a justiça seja feita e que os responsáveis paguem na justiça pelos seus próprios atos se realmente confirma o crime. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vou só atualizar o caso bem rápido e resumido para vocês ficarem cientes somente de todas as provas de acusação até agora. Depois eu respondo as duas perguntas. É bem rápido, é só para contextualizar apenas as provas contra eles, tá? O Henry morreu com 4 anos de idade e as provas apresentadas são: a casa foi limpa após a queda dele da cama. O pai mostrou mensagens que a mãe mesmo disse que o filho não gostava de ficar na casa dela. O depoimento da mãe e do padrasto foram contraditórios. A faxineira também contou à polícia uma versão diferente da que foi dada pela mãe do menino. Além disso, a criança apresentou múltiplos hematomas por todo o corpo e o laudo da perícia médica especializada aponta que lesões no crânio e hemorragia interna foram causadas por uma ação violenta, ok? Por que eu mostrei esses pontos para vocês, né? Atualizados, para que vocês entendessem que diversos fatores indicam a um crime e não a um acidente doméstico. Porém, jamais devemos afirmar nada antes da confirmação do caso na justiça, pois o caso está em fase ainda de presunção de inocência, tá bom? Então, conforme o combinado no início do vídeo, vou explicar agora a primeira pergunta que prometi responder lá no início. Vamos lá. Qual é a pergunta, né? Sobre o porquê o padrasto e a mãe seriam tão cruéis assim, caso seja confirmado mesmo o crime de homicídio pelo casal, tá bom? Homicídio, então, aí doloso, se for confirmado, é claro. Para você entender melhor a resposta dessa pergunta e sobre o perfil neuropsiquiátrico e neuropsicológico de pais criminosos que matam de maneira cruel, sem piedade, com torturas físicas e psicológicas os seus próprios filhos, então, para você também comparar com o caso do Henry, eu vou destacar aqui 3 casos famosos de crianças mortas pelos seus próprios pais, tá? Vamos aqui então atualizar você. Primeiro caso. Um caso de um bebê de 2 meses morreu sufocado pelos próprios pais quando ele começou a chorar durante a relação sexual deles. E o caso ocorreu na Inglaterra em 2014. Segundo caso. Morte cruel que 2 mães acabaram cometendo. De acordo com a Polícia Civil, o menino de 9 anos foi esfaqueado 12 vezes e teve a cabeça arrancada. Ainda mais, a mãe tirou a pele do rosto da criança, colocou partes na churrasqueira e jogou as outras no vaso sanitário. Quarto caso, Isabelle Nardoni. Isabelle, com 5 anos, foi assassinada pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta. No dia da tragédia, antes de ser arremessada pela janela do 6º andar do edifício, a menina sofreu nas mãos dos adultos, dos 2, é claro.
Pessoal, convenhamos que se confirmado o crime de assassinato com o Henry pela justiça, logo é um caso bem parecido com estes 3 acima que eu acabei destacando, casos cruéis. Mas o porquê estes pais e mães foram tão cruéis, tão perversos e torturadores? Porque pais podem espancar seus filhos até a morte, por exemplo. Segundo o artigo A Tétrade Sombria, do Instituto de Criminologia da Sérvia, a tétrade sombria, escura, é um conjunto de 4 traços de personalidade, sendo eles o maquiavelismo, o narcisismo, a psicopatia e o sadismo. Esses traços não são doenças neuropsiquiátricas, por isso são chamados de características da personalidade, mas são características específicas subclínicas. Entende? O jeito do criminoso, tá? A característica dele. Então esses traços, eles foram capazes de estimular estes pais a serem pessoas muito perversas, perigosas, cruéis e com capacidade de destruir os outros e de até matar seus próprios filhos, com muita frieza, crueldade. Então, como eu disse acima, os 4 traços que compõem essa tétrade sombria dessas pessoas que são criminosas, por exemplo, elas juntas são a maneira perfeita para entender o crime. Vou explicar então cada traço para você, tá bom? Primeiro traço, o narcisismo. O narcisismo é caracterizado por grandiosidade, orgulho, egoísmo e falta de empatia. Vou dar um exemplo aqui, tá? Assumir cargos de grandiosidade e de grande status, por exemplo, cargos de médico e cargos políticos também. É uma suposição, tá? Um outro exemplo aqui, o maquiavelismo. O maquiavelismo é caracterizado pela manipulação e exploração dos outros, a ausência de moralidade, insensibilidade e são estratégicos em manipular demais. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Podem chorar, contar mentiras para todos, até em rede nacional eles mentem, em grandes noticiários, igual a gente viu dos casos acima. A psicopatia. A psicopatia é caracterizado por comportamento antissocial contínuo, impulsividade, egoísmo e agressividade. No livro Mentes Perigosas, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, os traços psicopáticos estão relacionados a baixa empatia e falta de remorso. Vou dar um exemplo bem rápido. Quando estão pressionados, podem ser impulsivos e matarem até seus próprios enteados ou filho, tá bom? O sadismo, O sadismo ele foi incluído recentemente como um traço sombrio, por isso tecnicamente chamam de tétrade, que são 4 traços de personalidade. De acordo com o estudo Sadismo Subclínico e a Tríade Negra de 2019, pontuam que o sadismo é dividido em 3 categorias: verbal, física e vicário. São 3, tá? A primeira, sadismo verbal, é obter o prazer pelo constrangimento e pela humilhação da vítima. Segundo, o físico é simplesmente sentir prazer em gerar dor física. E o vicário é sentir prazer em criar uma fantasia na tortura ou quando observa alguém torturando o outro até a morte. Olha só, gente, que algo realmente doentio. Então, resumindo, tá? A maioria dos criminosos, assassinos e torturadores sem piedade, de alguma forma, possuem esses 4 traços na personalidade acima explicados, ou pelo menos um deles. Isso explica muito o porquê eles fazem o que fazem. Lembre-se, isso não é uma doença, pois eles não estão doentes, mas sim são características que fazem parte da personalidade de cada um. Então seria uma personalidade negra, sombria, perversa, cruel. Agora vou explicar então a segunda pergunta que prometi responder lá no início para vocês. Caso seja mesmo padrasto criminoso, o porquê a mãe estaria encobertando-o e ainda mais saindo até de mãos dadas com o padrasto da própria delegacia. Então vamos lá para a explicação. Segundo o artigo Distúrbios de Preferência Sexual e Questões Médicas Decorrentes de 2003, publicado na PubMed e no Dicionário da Associação Americana de Psicologia, mulheres que gostam ou encobertam criminosos têm uma parafilia, cujo nome seria hibristofilia, que significa a pessoa ter um interesse sexual e atração por quem comete crimes. Em alguns casos, galera, isso pode ser direcionado a pessoas na prisão por vários tipos de atividades criminosas, vários. Igual aconteceu com o maníaco do parque, brasileiro, Ele recebia muitas cartas de amor na cadeia, então seria um tipo de parafilia, em que uma pessoa se sente sexualmente excitada por quem comete um crime ou um ato violento, diz a doutora Catherine Hesmlen, que é professora de psicologia forense na Universidade de
de Sales, ok? A psicóloga, então, forense Catherine criou uma lista de motivos, né, que são 5 motivos, com base em seu estudo sobre mulheres que namoram ou mesmo se casam com assassinos em série. O primeiro ponto que ela destaca é a crença dessas mulheres de que elas podem mudar o criminoso pelo qual são obcecados. Segundo ponto, uma esperança de ganhar a atenção do público, tá? São mulheres que têm realmente uma inferioridade, uma insegurança sobre a sua autoestima. Terceiro ponto, um desejo de viver uma fantasia na qual eles estão namorando o namorado perfeito. Quarto ponto, eles são incapazes de encontrar o amor de maneira normal. Então cometem autossabotagem, vão naquilo que sabem que pode dar errado. E eles buscam também relacionamentos que tradicionalmente não podem ser consumados. Mais um comportamento de autossabotagem aqui, né? Ela afirma também que mesmo elas sabendo de que isso é moralmente errado ou perigoso para elas ou para suas famílias, sentem atraídas por eles sexualmente. Lembrando, pessoal, que não são todas as mulheres que têm essa parafilia de hibristofilia. Muitas são enganadas, iludidas e nem sabem da perversidade do companheiro. Não são todas mulheres, tá bom? Vou dar exemplos, então, concretos para que vocês entendam melhor o quanto isso ocorre normalmente. O notório assassino Richard Ramirez, que recebeu toneladas e toneladas de cartas de mulheres apaixonadas enquanto ele estava na prisão. Então, como vocês podem ver, deixa claro o quanto isso ocorre pelo Brasil e pelo mundo. No caso do Henry, não podemos ainda afirmar sobre isso, pois não foi confirmado o crime do casal ainda, ok? Então, a primeira pergunta, aonde eu deixei bem claro do porquê que pais eles acabam cometendo crimes que são crimes hediondos com seus próprios filhos, isso daí fica claro justamente por conta do perfil da Trétade Sombria, onde eu coloquei que as pessoas que matam os filhos, que matam pessoas que são assassinas, os criminosos no geral, eles tendem a ter um comportamento que seja sádico, maquiavélico, psicopático e também narcísico. E fique bem claro para você de uma vez por todas, esses 4 não são doença, esses 4 são traços, características específicas da personalidade, ok? E por final, na segunda pergunta lá, as mulheres elas acabam tendo essa inclinação maior para pessoas que cometem crimes quando elas têm um desenvolvimento de uma parafilia, né, que é chamada de hibristofilia, ok? Caso as provas se confirmem, é mais um caso de crueldade, galera, em relação às crianças indefesas. Será que teremos que piorar as consequências da lei para diminuir isso? Melhorar os investimentos na educação ou o quê? Quero saber nos comentários o que você propõe para diminuir assassinatos contra crianças, principalmente, tá bom? Eu vou ler todas as opiniões, pois esta mensagem precisa chegar a todos e juntos conseguiremos diminuir isso de alguma forma. Se cada um fazer a sua parte para ajudar, conseguiremos pelo menos reduzir de alguma forma. E para ajudar é simples, basta apenas compartilhar esse vídeo e curtir, passar essa mensagem para outras pessoas para fazermos pressão social, pois com pressão social forçamos pelo apelo público e aos superiores e às instâncias máximas judiciais a fazerem justiça como já vem fazendo. Fazer pressão política saudável é o nosso direito e este vídeo é uma mensagem para todos, para conscientizar que não é só com o Henry, mas para que todo o governo de alguma forma ajude na redução da mortalidade infantil e contra o filicídio, que é a morte dos filhos pelos próprios pais biológicos. Então é isso, galera. Muito obrigado então por ter assistido o meu vídeo. Vou deixar aqui no canto então 2 sugestões de outros vídeos meus aqui do canal para que você possa acompanhar mais de perto o meu trabalho, tá bom? Curta, por favor, que isso ajuda muito. Compartilhe esse conteúdo com alguém e também comente abaixo que eu leio todos os comentários. Eu dou a minha palavra, eu vou ler um por um, tá bom? E juntos vamos fazer uma pressão aí para que a gente possa ajudar o mais rápido possível, principalmente as crianças, tá bom? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.